E aí, análise combinatória. Eu sei, só de ouvir o nome muita gente já fica com o pé atrás, né? Mas olha, com mentalidade certa e algumas ferramentas, isso pode ficar bem mais simples e quem sabe até divertido. A ideia aqui é a gente desvendar esses mistérios de uma vez por todas. Bora mergulhar nisso? Essa aqui é a primeira barreira, a dúvida que paralisa a maioria das pessoas. Quando é que eu uso arranjo e quando é que eu uso combinação? É uma confusão super comum. Mas a boa notícia é que tem um jeito muito, mas muito simples de nunca mais errar isso. E o segredo todo tá aqui. Antes de pensar em qualquer fórmula, em qualquer cálculo, a gente só precisa fazer uma única pergunta. Nesse problema que eu estou olhando, a ordem das coisas altera o resultado final? A resposta para essa pergunta vai ser o nosso guia, vai dizer exatamente qual caminho seguir. É simples assim. Olha só como isso funciona na prática. Do lado esquerdo, a gente tem um pódio. Pensa comigo, se o atleta A ficou em primeiro e o B em segundo, isso é totalmente diferente do atleta B em primeiro e o A em segundo, concorda? A ordem muda tudo. Agora olha para a direita, uma comissão. Se a gente escolher o grupo com A, B e C, tanto faz quem foi escolhido primeiro. O grupo é o mesmo, a comissão não muda, a ordem aqui não muda nada. A diferença fica super clara, né? Então a gente fecha assim. Quando a ordem importa, que nem no caso do pódio, a gente está falando de um arranjo. Cada nova ordem, cada troca de lugar cria um resultado completamente novo, um grupo diferente. E do outro lado, quando a ordem não importa, como na comissão, estamos falando de uma combinação. Pode embaralhar os elementos à vontade, que o grupo final continua sendo exatamente o mesmo. Com essa distinção clara na cabeça, tudo fica bem mais fácil. Beleza, vamos colocar isso em prática então. Começando com um cenário clássico, um daqueles em que a ordem não faz a menor diferença. Imagina a cena, uma festa com 21 pessoas. Todo mundo vai cumprimentar todo mundo com um aperto de mão uma única vez. A pergunta é, no final da festa, quantos apertos de mão aconteceram no total? Primeiro passo, sempre o teste da ordem. Um aperto de mão precisa de duas pessoas. Se eu aperto a mão de alguém, é o mesmo evento que essa pessoa apertando a minha mão, certo? O aperto de mão é um só, ou seja, a ordem não importa. E se a ordem não importa, a gente já sabe que é um problema de combinação. Matamos a charada. E o cálculo é mais simples do que parece, de verdade. A gente quer combinar 21 pessoas em grupos de 2. A fórmula montada fica assim, como está no passo 2. Agora vem a parte mais legal, a parte gostosa da matemática. A gente expande o 21 fatorial só até chegar no 19 para poder cortar com o 19 fatorial de baixo. Olha que beleza de simplificação. Depois de cortar, como a gente vê no passo 4, sobra só 21 vezes 20 dividido por 2. O resultado? 210 apertos de mão. É pura lógica. Certo. Agora vamos adicionar mais duas ferramentas poderosíssimas no nosso kit. Os conectivos E e OU. Eles são a chave para resolver problemas um pouco mais complexos. E aqui está a regra de ouro. Anota isso aí. Sempre que a lógica do problema usar a palavra E, indicando que uma coisa e outra precisam acontecer, a gente multiplica as possibilidades. Se o problema usar OU, indicando uma escolha entre cenários, a gente soma as possibilidades. Vamos ver na prática como isso funciona. Imagina um alfabeto bem simples, só com 3 letras. A gente quer saber quantas palavras a gente consegue formar, com a condição de que essas palavras podem ter de 1 até 4 letras. Olha como essa tabela deixa tudo super organizado. Pensa na lógica. A palavra pode ter uma letra, ou 2 letras, ou 3 letras, ou 4. Esse ou grandão entre os casos significa que no final a gente vai somar tudo. Agora, para cada caso, uma palavra de 4 letras precisa da primeira letra, e da segunda, e da terceira, e da quarta. Esse e diz para a gente multiplicar as possibilidades. E como são 3 opções para cada posição, a conta fica fácil. Então, no final, é só correr para o abraço. A gente soma as possibilidades de todos os casos. 3 mais 9, mais 27, mais 81, e chegamos a um total de 120 palavras possíveis. A lógica do e do ou organizou todo o nosso raciocínio. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos ver o truque final. Aquela carta na manga para usar naqueles problemas que à primeira vista parecem impossíveis. É a mudança de perspectiva. Dá uma olhada nesse problema aqui. A gente tem 10 vagas de estacionamento e 6 carros de cores diferentes para estacionar. A primeira reação é pensar, nossa, por onde eu começo? Parece um verdadeiro pesadelo, né?
E aqui vem o estalo, o momento ahá. Se a gente pensar que temos 10 espaços para preencher, 3 com carros pretos, 2 com vermelhos, 1 com branco e, atenção, 4 que vão ficar livres, isso se torna a mesmíssima coisa que encontrar o número de anagramas de uma palavra com letras repetidas. A gente transformou um problema de estacionamento num problema de organizar letrinhas. Incrível, né? A partir daí, o caminho está aberto. É só usar a fórmula da permutação com repetição. Lá em cima, vai o fatorial do total de vagas, que é 10. E embaixo, a gente divide pelos fatoriais de cada elemento que se repete. As 4 vagas livres, os 3 carros pretos e os 2 carros vermelhos. Fazendo as contas, a gente chega em 12.600 maneiras diferentes. Um problema que parecia um bicho de 7 cabeças foi resolvido com uma simples, mas super poderosa mudança de ângulo. Isso é pensar matematicamente. Ok, passamos por vários cenários. Mas o mais importante aqui não é decorar a fórmula, de jeito nenhum. É pegar a estratégia, o jeito de pensar, para atacar qualquer problema. Então, este aqui é o nosso kit de ferramentas para qualquer desafio de análise combinatória. Primeiro, entrar no problema, tentar visualizar um exemplo pequeno. Depois, o passo mais importante de todos, se perguntar se a ordem importa. Isso define tudo. Em seguida, caçar os conectivos e ou. E por fim, se o problema travar, lembrar que talvez tenha outro jeito de enxergar a questão. Com essas ferramentas na mão, a análise combinatória deixa de ser um monstro e se torna um quebra-cabeça, um jogo de lógica bem fascinante. A pergunta agora muda. Não é mais será que consigo, mas sim, qual vai ser o próximo desafio que a gente vai encarar?